Aquela dor que começa na região da coluna lombar e que desce queimando para a região das pernas, principalmente na posição posterior da coxa, que vem junto com choque, formigamento, aquela dor incapacitante. Quem já conviveu alguma vez com um quadro de dor no nervo ciático, provavelmente se identificou e sabe do que eu estou falando. Se você quer saber hoje mais sobre o que é a dor no nervo ciático, quais suas causas e possíveis tratamentos, não deixe de seguir nesse vídeo até o final. Meu nome é Felipe Mendes, sou neurocirurgião, atuo em Belo Horizonte e Sete Lagoas, com possibilidade de telemedicina em todo o país. Se você acha todos os conteúdos relacionados à saúde do seu cérebro ou à saúde da sua coluna importantes, então, por favor, se inscreva nesse canal, ative as notificações para se manter sempre atualizado e manter sua saúde em dia. Vamos para o nosso assunto, então. Hoje vamos falar sobre o que é a dor no nervo ciático. Antes, é importante entender o que seria esse nervo ciático. Eu vou trazer um desenho esquemático, uma representação, para que vocês consigam entender melhor. Vou aumentar essa imagem aqui. Essa imagem, no primeiro momento, ela pode parecer um pouco confusa, muitos dados, muitas informações, mas eu vou tentar deixar ela o mais ilustrativo possível. Aqui vocês podem ver, é uma visão de frente, como se a gente estivesse olhando o esqueleto, a parte da coluna, de frente. Cada trecho amarelinho aqui representa uma raiz nervosa. Essas raízes, elas saem de dentro da coluna, saem de dentro da medula e são responsáveis, cada uma, por formar no conjunto o nervo ciático, que é esse segmento calibroso, amarelo, que desce e vai em direção à perna. Vou colocar uma outra imagem que vai ficar um pouquinho melhor de demonstrar. Após a saída do nervo na coluna, ele passa por essa região posterior aos músculos do bumbum, do glúteo, e desce para baixo na região da coxa, na perna, para ser responsável por controlar os músculos de toda a região da perna. Logo, qualquer problema, qualquer doença que afete algum ponto no trajeto desse nervo, seja lá nas raízes onde eles foram formados, ou em qualquer parte do trajeto representado nessa imagem, é possível de causar um quadro de dor compatível com a dor do nervo ciático. Essa dor, hoje, ela pode afetar até cerca de 40% das pessoas. Ela é mais comum a partir ali dos 40 a 50 anos de idade. E é claro que os principais motivos, as principais causas de dor relacionadas ao nervo ciático acontecem por problemas na coluna. Mas no segundo ponto eu vou falar também de alguns outros problemas que podem afetar o trajeto do nervo e também gerar um quadro de dor, pensando que pudesse ser talvez algum problema na coluna. Um primeiro motivo muito comum que costuma afetar as raízes do nervo ciático, causando essa dor, é a hérnia de disco. Nesse modelo esquemático que eu trago aqui, é uma representação de dois corpos vertebrais, as vértebras, e essa imagem aqui em vermelho é a representação de um disco, que é o disco intervertebral. É um sistema, um amortecedor, que ajuda a dar a mobilidade e amortecer os impactos e quedas da coluna. Aqui atrás podemos ver a região da medula, do saco dural, onde saem os nervos com as raízes. Essa raiz, à medida que ela sai, vai formar um nervo ali na frente. Então, toda vez que existe, por exemplo, alguma compressão causada pela hérnia de disco, e aqui nesse modelo eu vou colocar demonstrando, toda vez que eu pressiono, podem ver? Toda vez que eu pressiono,
vocês podem conferir que essa parte vermelha encosta na raiz do nervo. Isso é uma representação esquemática de como seria uma hérnia de disco, causando a compressão na raiz do nervo ciático. É um quadro que gera muita dor, geralmente se manifesta de repente uma dor de forte intensidade. Porém, a boa notícia é que o nosso próprio organismo é capaz de lidar com esse quadro de dor, já que em até 90% das vezes as pessoas costumam melhorar sem necessidade de um tratamento mais rígido, como uma cirurgia, geralmente apenas com repouso, medicações, alguma fisioterapia e depois um incentivo, um estímulo de atividades que focam no reforço muscular, é possível voltar à nossa vida de forma satisfatória. Agora, um problema que geralmente aparece em pessoas mais velhas, a partir dos 50, 60 anos, é um quadro chamado de canal estreito lombar. O canal estreito lombar ocorre devido a um processo natural e, em algumas vezes, acelerado do envelhecimento. Nesse sentido, partes do disco, partes dos ligamentos, partes das articulações, aquela comunicação entre dois ossos que acontece aqui na região da coluna, representada por essa conexão aqui, começam a aumentar de volume, aumentar de tamanho, e com isso, esse espaço por onde passa a raiz, por onde passa o canal com os nervos, acaba sendo prejudicado. Eu tenho aqui um desenho esquemático que vai ajudar a compreender um pouco melhor como funciona essa situação. Nessa imagem, vocês podem ver que deste lado, esse é um corte representado como se a gente estivesse vendo a coluna por baixo, em que cada parte dessa porção redonda representa a saída da raiz, igual eu demonstrei ali na figura no nosso modelo esquemático anterior, e dentro é o espaço que é formado pelo saco dural, as raízes nervosas e preenchido por um líquido, que é o líquor. Essa seria a anatomia normal de alguém que não possui o quadro de canal estreito lombar. Já nessa outra imagem ao lado, se vocês puderem comparar, vejam como essa região onde existem ossos aumentou de volume comparado com essa porção desse lado. Veja como o disco, que deveria estar mais para frente, foi impulsionado para trás. Dessa forma, o espaço por onde as raízes, por onde esses nervos deveriam passar, estão completamente apertados. E esse quadro geralmente costuma cursar com muita dor. E um dos sintomas típicos é chamada claudicação neurogênica. O que é esse nome diferente, esse nome estranho? Nada mais é do que quando alguém tenta se deslocar, tenta movimentar, como já há um estreitamento muito grave e importante nessa região, é como se o sangue, a circulação não conseguisse chegar de forma adequada para essas raízes. E no momento que a gente caminha, seria necessário um estímulo a mais de sangue, de nutrientes, para que o nosso organismo consiga executar a função de forma adequada. Com isso, o quadro de dor se intensifica e muitas vezes pode faltar força. Algumas pessoas podem até mesmo apresentar uma queda secundária a esse quadro. Essas são duas causas muito comuns que geralmente estão associadas a um quadro de dor no nervo ciático. Um terceiro motivo bastante comum, que pode também ser uma causa frequente, é uma doença chamada espondilolistese. A espondilolistese nada mais é do que quando uma vértebra, por exemplo, essa vértebra, esse osso aqui de cima, ele se deslocou para frente em relação à vértebra de baixo. Com isso, o espaço por onde passaria a raiz que forma o nervo ciático fica apertado, gerando um quadro de bastante dor. Esses são 3 motivos associados à coluna vertebral que podem causar um quadro de dor no nervo ciático. Além disso, existem outras doenças que podem afetar o nervo e que dessa forma também podem contribuir para o desenvolvimento de dor.
Existe um quadro chamado síndrome do piriforme ou síndrome do músculo piriforme. Nessa região, vou tentar colocar um pouco mais de zoom na imagem. Esse é o trajeto, como eu expliquei no início do nosso vídeo, do nervo ciático. Quando há uma compressão nessa região por onde passa o músculo, quando há uma contratura, esse músculo ele pode ser pinçado e com isso também pode gerar um quadro de dor. Qualquer insulto, qualquer trauma que em algum momento atinja qualquer região do nervo, como por exemplo algum trauma por arma branca ou por arma de fogo, pode lesar esse nervo, também causando um quadro de dor e muitas vezes fraquezas e formigamento, já que não só foi uma compressão mais leve, mas um trauma direto, um impacto que tem risco de perder parte da funcionalidade desse nervo. Além disso, existem outros fatores que não são doenças propriamente ditas, mas que podem impactar sobremaneira e com isso levar a uma acentuação dos quadros de dores do nervo ciático. Um seria a mudança de hábitos de vida, com uma carga de estresse muito aumentada, um período de muita tribulação no trabalho ou em casa. Isso pode, quando o nosso estado emocional está alterado, isso pode contribuir para a piora de dor. Além disso, um sono de má qualidade também é motivo de piora de dor. Como eu sempre digo, a falta de atividade física gera enfraquecimento da musculatura. Logo, músculos mais fracos tendem a instabilizar a coluna e podem levar a quadros como canal estreito lombar, como hérnia de disco e como a espondilolistese. Uma dieta que não é muito adequada, muito balanceada, pode, claro, levar a um sobrepeso, a obesidade e, por consequência, também contribuir com a piora desses quadros de dores. Por isso, é muito importante manter o controle de peso. Existem, claro, algumas situações temporárias, como, por exemplo, a gravidez, que como há um aumento acentuado e rápido do peso, pode causar algum grau de compressão, alguma instabilidade e também levar a quadros de dores no nervo ciático. E um outro fator muito comum e às vezes pouco lembrado que pode afetar o nervo, tanto por compressão ou indiretamente por afetar a circulação sanguínea que chega para fazer a nutrição desse nervo, é o diabetes. Os quadros de diabetes podem não só gerar muita dor, mas podem até mesmo afetar a função desse nervo. E com isso, muitas pessoas podem ficar por um período com fraqueza de movimentar a perna ou com a sensação de dormência e perda de sensibilidade. Mas quais seriam os riscos e as complicações de ter algum problema nesse nervo, além da dor? Pois a gente sabe que a dor já é um fenômeno extremamente complicado, que gera muita angústia, muita tensão e atrapalha, sem dúvida, a qualidade de vida de qualquer pessoa. Mas, além disso, caso seja uma doença que esteja avançando, tornando-se mais grave, esse nervo ele pode ficar mais machucado ainda, começar a perder também a sua função de sensibilidade e também a sua função de movimentação. Logo, pode demonstrar um quadro de dormência, formigamento, algumas regiões da perna ficarem com a sensibilidade diminuída e alguns movimentos também serem afetados, principalmente alguns movimentos como levantar a perna, levantar o pé ou levantar os dedos, podem ser prejudicados se esse nervo ficar doente, e nesses casos seriam alguns fatores de riscos que devem ser motivo de procurar uma ajuda especializada o mais rápido possível para tentar identificar o problema e corrigir o mais rápido possível. Dessa forma, seria interessante explicar também quando seria indicado de procurar um especialista, um médico especialista em coluna ou especialista em nervo ciático. Toda vez que há um quadro de dor que demora a melhorar,
que está atrapalhando sua qualidade de vida, que não te deixa fazer as atividades que você tem costume, que não te deixa trabalhar mais, que afeta o seu sono, ou uma dor que está cada vez mais piorando, cada dia mais incomodando mais, são motivos que devem fazer a pessoa que procure um serviço de atendimento mais rápido possível. E, além disso, quadros que vêm acompanhados com dificuldade de movimentar as pernas, com fraquezas, com dormências, formigamentos, também devem causar uma necessidade de procurar o especialista de forma mais rápida. Já aquele quadro de dor que dura ali uma semana, poucos dias, que costuma melhorar com analgésico simples e depois não volta mais, é um quadro de dor no nervo ciático isolado, que houve uma melhora espontânea e dessa forma não há necessidade de procurar imediatamente ajuda especializada. Porém, é importante lembrar que nesses casos, essa pessoa pode novamente no futuro ser exposta a algum problema. Por isso, é importante que ela invista em fortalecimento da coluna, em estímulo de atividades físicas e tente controlar melhor o seu peso. Se você achou o conteúdo de hoje sobre a saúde da coluna, sobre a saúde do nervo ciático interessante, não deixe de compartilhar, dar um like ou mandar para alguém que você acha que também pode se beneficiar dessas informações. Se você tem alguma sugestão, algum conteúdo que gostaria que eu falasse aqui, pode me mandar nos comentários e será um prazer montar alguma apresentação em cima das suas dúvidas. Não deixe de seguir esse canal, que sempre eu vou trazer informações relevantes para a saúde do seu cérebro e da sua coluna. Até a próxima!